os conflitos atuais, tem-se falado muito sobre como a Rússia, a China e o Irão podem estar a trabalhar juntos para desestabilizar o mundo e criar todo o tipo de problemas para o Ocidente. E com isto surgiu o termo eixo do mal para designar este grupo de países. Mas será que existe algum tipo de aliança entre eles? Ou será que eles são assim tão unidos como nós pensamos? Bem, eu sou o Bruno e isso é o que tu hoje vais descobrir no Troia no Mundo. A primeira coisa que temos que entender sobre a relação entre a Rússia, a China e o Irão é que eles não têm uma aliança, mas têm sim interesses em comum, onde concluem que ao trabalharem juntos para atingir um propósito, vão todos ganhar de alguma forma. Mas, em geral, não é como se eles tivessem algum tipo de camaradagem ou preocupação pelo outro, visto que eles nem sequer partilham de uma ideologia em comum e não se interessam se os outros conseguem alcançar os seus objetivos, como por exemplo, os chineses ou os iranianos. Eles pouco querem saber se a Rússia vai ganhar ou não a guerra na Ucrânia, ou então se a Ucrânia deve ser considerada uma nação independente. E da mesma forma, os russos também não se importam se Taiwan faz parte da China ou não. Não é simplesmente uma questão importante para eles. Da mesma forma, que também pouco ou nada querem saber sobre o projeto do Irão de criar um grande império islâmico xiita no Médio Oriente. Então, quando eles trabalham juntos, é porque têm algum tipo de interesse em comum, onde às vezes pode ser apenas uma relação comercial, onde ambos os lados vão ser beneficiados. Onde os chineses, por exemplo, podem dar acesso à sua tecnologia em troca de gás barato da Rússia. Ou os russos podem recorrer ao Irão para terem drones e o Irão recebe algo em troca. Mas outras vezes não parece exatamente esse tipo de coisa, onde vemos esses países a apoiarem-se mutuamente sem sequer receber algo em troca de imediato. Onde normalmente esses casos é porque essa decisão vai servir os seus próprios objetivos de política externa. E é aqui que chegamos à essência das relações entre a Rússia, a China e o Irão. Porque, embora estes países sejam muito diferentes e queiram também coisas muito diferentes, o que os une é que estão todos contra um inimigo em comum, os Estados Unidos e o próprio Ocidente. E todos eles querem ver uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos tenham menos influência no mundo e outros países fortes, como eles próprios, tenham mais liberdade para fazer o que bem entenderem. Portanto, é essencialmente um projeto destrutivo que une estes países, um projeto que tem o objetivo de destruir a influência americana no mundo. E para atingir este objetivo, estes países criam todo o tipo de problemas para os Estados Unidos e os seus aliados, porque, com o tempo, isso irá criar uma sobrecarga e tornar inviável para o Ocidente defender a atual ordem mundial. Então, estes países precisam uns dos outros para fazer isto, porque assim como eu falei num vídeo anterior, sobre se é possível haver uma guerra entre a NATO e a Rússia, lá eu falo sobre o cenário internacional que a Rússia tanto quer, ou seja, um cenário de relações bilaterais, onde, se a Rússia está contra um país mais fraco, eles são muito mais poderosos, mas quando está contra a União Europeia ou contra a NATO, eles é que são a parte mais fraca. E aqui é a mesma coisa, se o Irão ou a Rússia estão sozinhos a desafiar os Estados Unidos, são a parte mais fraca e as suas chances de sucesso são muito mais pequenas. Mas se tivermos outros países que também estão a criar problemas aos americanos, então as hipóteses de sucesso são muito melhores. Porque vamos imaginar, vocês são os Estados Unidos, fortes, uma potência, uma superpotência, muitas vezes chamados de polícias do mundo. Então, imaginem que está a haver um conflito isolado na Europa, como o que está a haver agora na Ucrânia. Então, está tudo bem, vocês têm dinheiro, vocês conseguem alocar recursos para lá. Porquê? Porque é um conflito isolado. Mas agora, com conflitos tanto na Europa, quanto no Médio Oriente, e também, provavelmente, no Mar do Sul da China, a quantidade de dinheiro e de recursos que vão ter que gastar é estupidamente alto. Onde, recentemente, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um pacote de 95 mil milhões de dólares em assistência militar e económica, onde 60,7 mil milhões vão para a Ucrânia, 26 vão para Israel, 8 vão para Taiwan e os aliados dos Estados Unidos no Pacífico, e 9 mil milhões vão em assistência humanitária para zonas de conflito, como Gaza, Sudão e o Haiti. E isto é um esforço absurdo que muitas pessoas nem sequer sabem que isto acontece. Para terem uma noção, há países no mundo que o seu PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um determinado país, não chega sequer a esse valor, não chega a 95 bilhões de dólares, como por exemplo a Bulgária ou a Sérvia, que são países europeus. Ok, já percebemos isso, Bruno. Mas que tipo de interesses é que a China tem em relação à guerra na Ucrânia, por exemplo? Assim como falei anteriormente, os chineses pouco ou nada se importam com o conflito na Ucrânia, esteja a Rússia a ganhar ou não. O que lhes interessa é que a Rússia esteja a criar problemas aos Estados Unidos e aos países europeus. Assim, eles consideram útil que a Rússia esteja a minar os recursos desses países, e enquanto a Rússia estiver a fazer isso,
vai ser bom para a China. E ocorre da mesma forma com o Irão, onde mesmo muitas pessoas podendo afirmar que a Rússia está por trás dos problemas do Médio Oriente, agindo de forma a desestabilizar a região e desviar a atenção da Ucrânia, isso não é completamente verdade, pois não é como se a Rússia pudesse ditar o que o Irão deve ou não fazer, visto que o Irão e a Rússia são muito mais iguais do que as pessoas normalmente pensam, visto que o Irão é um grande país, eles têm a sua própria política externa independente, e o que estamos a ver não é tanto que a Rússia esteja a usar o Irão para criar problemas, mas sim que, a meu ver, os iranianos é que estão a utilizar os russos. E eu sei que isto parece muito parvo, mas o Irão está a apoiar ativamente a Rússia na guerra da Ucrânia, e eles fazem isto porque é benéfico para o Irão que esteja a decorrer uma guerra na Europa. E neste sentido, poderíamos dizer que o Irão está, até certo ponto, a tratar a Rússia da mesma forma que trata o Hezbollah ou o Hamas, tratando o conflito da Ucrânia como uma espécie de guerra de procuração, onde eles podem utilizar esse conflito para desestabilizar o Ocidente. Então é assim que funciona a relação entre a Rússia, a China e o Irão, onde podemos até incluir outros países, como a própria Coreia do Norte e a Venezuela, por exemplo. Todos eles têm interesses em comum em desafiar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e gostariam de ver um mundo onde as autocracias tivessem mais poder, mas fora esse ponto, eles não têm assim tanto em comum como nós pensamos. Assim, significa que deverão existir no futuro muitas coisas com as quais estes países também poderiam discordar, e há a probabilidade que com o tempo hajam potenciais conflitos entre eles, onde, por exemplo, em 2023, a China reivindicou alguns territórios da Rússia, pois, de acordo com ela, estes eram territórios históricos chineses, e talvez existam algumas oportunidades para o Ocidente explorar aqui, se os Estados Unidos ou os países europeus conseguirem criar algum tipo de barreira entre esses países. Portanto, é absolutamente errado entender a relação entre estes Estados como uma aliança ou que partilham algum tipo de ideologia fundamental, visto que, na verdade, o que temos que ter em mente é que eles estão unidos no objetivo de desafiar o Ocidente. E além disso, outro ponto muito importante é que, mesmo que anteriormente eu tenha referido que a China e o Irão não se importam que a Rússia ganhe ou perca a guerra na Ucrânia, claro que existe uma preocupação de manter a Rússia como ator de desestabilização na Europa, e principalmente querem a Rússia com um papel importante na política internacional, pois estes países precisam que a Rússia continue a ser uma grande potência capaz de desafiar o Ocidente, e o mais importante, precisam do poder que a Rússia mantém no Conselho de Segurança da ONU, visto que esta é um dos 5 membros permanentes e que tem direito a veto. Então, resumidamente, não é importante para o Irão e para a China que a Rússia esteja a ganhar ou não na Ucrânia, mas sim que ela continue empenhada no conflito, ou então, caso saia derrotada, não seja de forma devastadora, sem ter forças para posteriormente reconstruir o seu poder. Daí que tanto o Irão quanto a China fazem o que podem para manter a Rússia na guerra, e caso esta venha a perder, não o faça de uma forma que vá, por exemplo, tirar Vladimir Putin do poder. Mas bem, eu espero que tenhas gostado do vídeo. Se sim, deixa o teu like e partilha para amigos e familiares que não sabiam nada sobre isto. Além disso, tens o servidor de Discord do canal na descrição do vídeo ou no comentário fixado, caso queiras passar por lá. Obrigado e adeus.